Olá, hoje é dia 8 de outubro de 2022 e vamos ao capítulo 41 do livro Os Mensageiros de André Luiz, capítulo intitulado como Entre Árvores. Então André, Aniceto e Vicente se deslocavam para um local no campo e logo ao chegar lá, primeiramente, Aniceto comenta que apesar de os desencarnados não se fatigarem como as criaturas terrestres, eles não prescindem da pausa de repouso. Em geral, as operações são à noite, né? São ativas e laboriosas, e apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. E aí ele explica por que isso acontece, por que a maioria está em atividade noturna. Ele fala que o dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Ou seja, compreendendo as leis da natureza, as leis do universo, talvez com mais livre ou menos influência de sugestões dos desencarnados que querem nos apoiar. Não quer dizer que eles nos desamparam, mas deixam a gente mais livres para que colhemos os frutos das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Ele explica essa parte da seguinte forma: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios. Nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Então essa influenciação é mais forte durante o sono, durante a noite. Aí, sobre o campo, Aniceto comenta o seguinte, logo após: que não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatérias diferentes. É forçoso reconhecer, portanto, que o campo, em qualquer condição no ciclo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Os desencarnados buscam, estimam o ar da manhã quando a atmosfera permanece em repouso, isenta dos glóbulos de poeira, convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Na floresta há uma densidade forte pela pobreza das emanações, em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar converte-se, muitas vezes, em elemento asfixiante, pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca, pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal, esse equilíbrio, com o vento sendo um forte agente e as emanações não sendo tão densas e tão concentradas. Então André passa a observar que ali existia próximo trabalhadores do ciclo desencarnado também, trabalhadores amigos ali espirituais. E o Aniceto comenta que o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês, possivelmente, ele fala, ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. Logo após isso, eles estão parados e observam que acontece alguma situação diferente, próxima a onde eles estavam. E deslocando até lá, eles observam um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de um pequeno veículo
sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido, dizendo que tinham que conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo. Ele, a princípio, pode ter fraturado o crânio. O número de desencarnados também auxiliava aquele ferido, e era um grupo maior ainda. Um dos chefes desses desencarnados recebeu Aniceto e a André e Vicente com deferência e simpatia, e explicou rapidamente a ocorrência que ali havia acontecido. O carroceiro, né, que estava no chão, havia recebido a patada de um burro, né, desse muar, e era necessário socorrer ele. Aí esse chefe pergunta assim para um dos que estavam ali auxiliando: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Então veja como os desencarnados, né, eles se dividem, inclusive de forma física, de forma talvez através de um mapa, através de localizações, para fazer a proteção e auxiliar os encarnados. E aí esse desencarnado ali, esse tal de Glicério, responde: fiz o possível por salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje tanto perturbou aquele burro que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Veja como a gente está amparado na maior parte do tempo, se não a todo o tempo. Aqui as nossas ações e pensamentos que realmente determinam o nosso futuro, determinam as consequências que vamos receber, sejam elas momentaneamente ruins ou boas, né? Porque a longo prazo todas elas são positivas. E é o que o próprio Aniceto fala. Após eles começarem a auxiliar, Aniceto fala que a cólera é punida por suas consequências. O mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes por nossa vez os valores da educação. Ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com fúria e a brutalidade. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, que foi o que eu falei, será negativo para ele em um primeiro momento. Terá um tempo para se restabelecer, mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. E assim termina-se este capítulo.